Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje aqui para o nosso quarto episódio do Que Saúde é Essa? Muito animados, porque o assunto de hoje é um assunto que tanto eu como o meu grande parceiro Camilo aqui adoramos. E o convidado de hoje é muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo nosso hoje aqui. Eu sou Maurício Nader, fisiologista, profissional de educação física, e eu já vou passar a bola aqui para o meu parceiro, Camilo Bricenho. Por favor, Camilo. Mais uma vez é uma honra estar aqui ao seu lado, Maurício. Eu acho que é o nosso quarto episódio. Exatamente. E hoje trouxemos, como o Maurício falou, um grande profissional. Falaremos aí da cardiologia e um pouquinho com alguns temas fora da caixa, não é isso? Com uma visão mais integrativa, que é o que a gente busca trazer. Como vocês já sabem, estão me conhecendo. Eu sou nutricionista esportivo e clínico funcional, também tenho essa abordagem mais integrativa e eu acho que a gente já pode apresentar aqui, ou melhor, Dr. Gustavo, primeiramente é um prazer tê-lo aqui. Muito prazer estar aqui com vocês. Sempre que eu estou num ambiente que respira ciência, saúde, informação, é o lugar que eu gosto de ficar. Que maravilha, a gente ficou muito feliz com o seu convite. E a gente tem um padrão que, em vez da gente apresentar quem a gente vai bater um papo, entrevistar, a gente deixa aqui a pessoa se apresente. Então eu queria que você, olhando para a câmera ali, se apresentasse, falasse de você, seu currículo, enfim, para que eles te conheçam e a gente possa começar a bater um papo legal. Maravilha. Meu nome é Gustavo Rodrigues, eu sou cardiologista de formação, intensivista de formação. Hoje faço apenas cardiologia, e a gente chama dessa cardiologia funcional. A gente vai discutir o que quer dizer isso aí, qual é esse conceito, mas hoje eu me dedico única e exclusivamente em cuidar de saúde. Eu falo muito mais de saúde dentro da minha clínica do que propriamente de doença. Mesmo nos pacientes que já tenham algum problema, eu tento trazer para ele a importância de se cuidar da saúde. Se a saúde estiver em dia, a chance da gente ter melhores desempenhos da doença ou reversões ou lidar melhor com aquilo é muito mais fácil. Então, é basicamente isso que eu faço diariamente. Maravilha. Maravilha. Eu fico até assim emocionado de estar aqui na frente do Dr. Gustavo, porque comecei a segui-lo há algum tempo aí nas redes sociais e ter você aqui pra gente bater esse papo, para mim é fantástico. E antes de você chegar, estava conversando com o Camilo aqui, eu dou algumas capacitações, que a gente chama de capacitação em saúde preventiva aí, em algumas empresas em Brasília, e eu uso uma frase sua. Frase sua, boto lá entre aspas e põe lá Gustavo Rodrigues, que é uma frase que eu adoro, que é a seguinte: você fala assim, o médico não tem a menor noção do que fazer quando o paciente não está doente. Isso. E isso não é num tom de crítica, obviamente, Sim. É num tom de formação acadêmica, Sim. Que é voltada realmente para diagnóstico e tratamento de doença. E puxando por essa frase, eu queria entender um pouquinho como é que você chegou na medicina, na cardiologia integrativa, como é que foi essa jornada aí? Conta pra gente um pouquinho. Pô, essa história é muito interessante, né? Porque alguma coisa precisa acontecer para a gente sair um pouquinho da zona de conforto, né? E como eu falei na apresentação, eu sou intensivista também, então eu trabalhei com terapia intensiva muitos anos, coordenei uma terapia intensiva muitos anos, mais de 10 anos aqui em Brasília. E junto fazia a minha cardiologia, ou seja, tinha o meu consultório, cuidava dos meus pacientes cardiológicos. E algumas coisas começaram a me incomodar, principalmente pacientes que eu tinha plena convicção de que eu estava fazendo tudo que eu era ensinado, tudo que todas as recomendações mundiais me mandavam fazer, e por alguma razão um ou outro paciente não tinha um desfecho bom. Falei, gente, mas eu estou fazendo tudo para esse paciente. Poxa, ele teve o segundo infarto, ele teve que operar o coração. Então isso começou a me dar um desconforto muito grande. E claro, desconforto ele tem que ser aproveitado, né? Para que a gente possa ir atrás de soluções. E na busca dessas soluções eu me deparei com esse grande movimento que nada mais é do que entender a pessoa como um todo. Não é só um coração, tem muito mais coisa ali. E dentro desses conceitos que hoje a gente chama integrativa, funcional,
a compreensão de que as coisas funcionam do ponto de vista da fisiologia e da bioquímica, coisas que a gente passa muito rápido na faculdade. Na verdade, até ensinam para a gente logo no início, mas ninguém faz essa conexão lá na frente. E quando eu comecei a ver que eu tinha ferramentas que eu podia usar para agir no mecanismo dos problemas dos meus pacientes, e mais, esses conceitos me ajudavam a resolver outros problemas que não só do coração, acabou. Agora eu estou pleno. Ou seja, essa frase ela é muito verdadeira, porque ela tem um pequenino complemento, que é o seguinte: por favor. Nós saímos da faculdade excepcionais em cuidar de doença. Muito pouco falam com a gente sobre não usar medicações ou o que fazer. Ou quando falam, são coisas assim: atividade física faz bem, não pode fumar, não pode beber. Tá, mas e aí? Só. Então é isso. A gente quase que precisa esperar o paciente adoecer para eu tomar uma atitude. Aí eu tenho que escolher uma lista de nomes de uma doença, depois escolher uma lista de nomes de remédio, ver se aquilo casa e ver se dá certo. Nós, na verdade, somos grandes gestores de doença crônica. Dificilmente a gente tem grandes ferramentas, digo na formação, para a gente agir no mecanismo das coisas de maneira eficiente. E isso, uma vez que a gente domina isso, a gente muda a vida das pessoas. A gente de verdade age aonde eu tenho que ter interferência. E mais, o paciente sente imediatamente essas ações. Apenas com mudanças, às vezes, à toa. Por exemplo, em vez de dormir 1 da manhã, passa a dormir às 10. O dia é outro. É completa, sua imunidade muda. O seu risco de morrer de coração reduz absurdamente, quase 30%. Tem trabalhos que mostram que pessoas que dormem menos de 5 horas por dia têm maior incidência de infarto, imagina. Então são pequenas coisas que, sendo implementado, e logicamente o paciente comprando essa briga, a saúde dele toda agradece. E claro, a satisfação muda, porque agora, é como eu falei, a gente trata de saúde. Eu não preciso mais esperar o paciente adoecer. Eu tenho como, de verdade, prever um problema que vai acontecer 5, 10 anos ali na frente e encher esse paciente de ferramentas, de conceitos, que isso é um outro conceito que eu falo muito com os meus pacientes no dia a dia, e de verdade eu confio muito nisso, que é o empoderamento do saber. Quanto mais a pessoa souber coisas, sejam conceitos, sejam formas de se cuidar, claro que ele vai comprar essa briga. Todos nós somos inteligentes. Basta ter tempo para explicar. Porque hoje o que a gente vê são ações assim: estou com a pressão alta, vai no médico, então tá, toma esse remédio agora aqui até a missa de 7º dia. Mas peraí, há 1 ano atrás eu não tinha isso, por que agora eu tenho? Será que alguém pode perguntar um porquê disso? E a gente não está muito habituado a perguntar o porquê. Então toda essa revolução fez com que de fato voltasse aquela paixão por cuidar de fato das pessoas de uma maneira genuína, de uma maneira eficiente e de uma maneira que vai interferir na vida deles mesmo. Que maravilha! E aproveitar que você falou sobre medicamento, que a gente vê tanto sendo prescrito nos consultórios, e a gente sabe que em alguns momentos pode ter o seu valor. Certamente. Mas o que eu percebo, como eu atendo há quase 2 décadas, recebo vários pacientes que têm os seus próprios cardiologistas, e uma coisa que eu percebo é que eles veem os exames e parece que a única coisa que importa é o total do colesterol. Então, de acordo com o total do colesterol, só por dar alto, muitos já vão ali, já iniciam o medicamento. Mas a gente tem outros exames complementares para entender a qualidade desse colesterol. E eu vejo que muitos médicos às vezes não passam uma ApoA, uma ApoB, uma lipoproteína A, homocisteína, cálculos de relação entre esses exames. Então eu queria saber de você quais são
O que você acha dessa questão de muitos cardiologistas olharem de forma, digamos assim, egoísta apenas esse colesterol total e já saírem dando medicamento? Eu queria saber de você quais são os exames que você gosta de prescrever para entender melhor esse perfil do colesterol do cliente e os possíveis riscos ou não cardiovasculares. Ótima pergunta. Vamos lá. Essa é uma questão muito importante e muito importante para ser divulgada de verdade. Sem ser muito, como eu vou dizer, muito agressivo na resposta, vamos fazer alguns raciocínios. O que está escrito em todas as recomendações cardiológicas do mundo? Quais são os fatores de riscos mais comuns que nós nos preocupamos? Vamos lá. A gente tem que controlar a pressão arterial ou não ter, diabetes, não posso fumar, não posso ser sedentário, não posso ser obeso e não posso ter o colesterol alto. Esses são grandes fatores que talvez as pessoas aprendem na escola. Todo mundo sabe disso. E olha que coisa interessante. Tirando o sedentarismo, os outros 5 itens, nós temos remédios absolutamente eficientes para controlar isso. E são muito bons, de verdade. Pois bem, então por que a doença cardíaca ainda é a que mais mata no planeta Terra? 30% das mortes do mundo são por doenças cardiovasculares. Mas eu já controlo muito bem todos os fatores de riscos. Se colesterol isoladamente fosse um problema, ninguém mais infartava. Quantidade de pessoas que tomam remédio para baixar um número é uma grandeza. Isso a gente não está nem falando de efeitos adversos, mas o que eu quero dizer é que será que a gente está apontando as nossas armas para onde a gente precisa apontar? Eu não estou negligenciando esses fatores, mas será que só isso basta? Resposta claramente é não. Claramente é não. E aonde que mora essa resposta que vai agregar a esses fatores? Num conceito importante da nossa inflamação crônica subclínica, inflamação crônica silenciosa, inflamação crônica estéril. E aí voltamos ao paradoxo da doença inicial. Isso não dá sintomas. Se não dá sintomas, eu não desenvolvo rapidamente uma doença. Se eu não desenvolvo uma doença, eu não tenho como dar um nome. Só que quando a gente tem esses fatores inflamatórios que estão expondo esse paciente a risco e que não dão sintomas, grande parte dos médicos não vai olhar. Primeiro que a gente só olha o que a gente sabe. Se eu não sei, eu não consigo ver. Segunda coisa, como você mesmo falou, existem uma série de marcadores de exames simples de se coletar no dia a dia e que dizem muito mais do que apenas um número, que é o próprio número do colesterol. Se formos mais pragmáticos, 90% do colesterol que nós temos dentro da gente, nós produzimos. Bom, será que realmente produziríamos uma coisa para nos matar? É meio filosófico isso, mas não faz sentido. Claro. Não faz sentido. Gordura tem ações. O corpo precisa de gordura para um monte de coisa. Sim. Por isso que a gente produz. Ou seja, o colesterol tem a sua importância. Tem importância. Sejam importâncias cerebrais, sejam como produção de hormônios, sejam por transporte de coisas que são lipossolúveis dentro da gente, precisa ir agarradinho com alguém, já que nós somos água, né? 70% água. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. Aí sim, olhando para essa inflamação, existem vários outros fatores importantes que a gente tem que ver. A gente falou de algumas relações, por exemplo, a relação de triglicerídeos, HDL, tem uma força muito grande, a relação da apolipoproteína B pela apolipoproteína A,
A gente tem muito estudo determinando a importância dessa relação. A gente tem a nossa homocisteína, que é um grande marcador de risco, um marcador que não só para doenças cardiovasculares, como para doenças cerebrais, doenças Alzheimer, câncer. Então, são vários, fibrinogênio, ferritina, o nosso próprio PCR, alterações hormonais como deficiência do hormônio D, deficiências hormonais específicas. A gente sabe que a mulher, por exemplo, da menopausa, aumenta muito o risco dela de doença cardíaca. E uma das grandes razões é a deficiência hormonal do momento que ela está, fazendo alterações do próprio vaso, do endotélio do vaso, aumentando a chance de vasoconstrição desse vaso, predispondo ela a fazer, por exemplo, hipertensão arterial, predispondo ela a ter um colesterol alto. E que muitas vezes a causa do colesterol dela não é porque ela está com algum problema maior, é porque é uma matéria-prima para formar hormônio. Se o ovário dela não está mais produzindo hormônios necessários, o que o corpo faz? Aumenta a matéria-prima. E aí a gente vai lá e fala, então, está muito alto, toma um remédio para o colesterol até a missa de 7º dia. Mas espera aí, será que ela tem indicação de repor hormônios? Será que ela tem alguma... não tem contraindicação? Porque se eu repuser, isso vai ajustar. Por quê? Porque isso é fisiologia. Não tem nenhuma outra questão. Mas tem um detalhe desse colesterol associado a esses fatores inflamatórios. O colesterol isolado, como eu falei, não é um grande problema. A gente precisa dele de fato. Mas nesse meio inflamatório, quando o paciente está num estado inflamatório muito importante, seja um paciente que não se alimenta direito, excessos ultraprocessados, processados, aumento de circunferência abdominal, declínios hormonais, alterações do trato gastrointestinal, isso tudo vai fazer que aquele meio inflamatório possa, uma vez que a gente tem uma lesãozinha desse endotélio, né, que é a camada que atapeta todos os nossos vasos, a gente é propenso a modificar esse LDL, esse colesterol, de duas formas, ou oxidando esse cara, ou glicando esse cara, ou seja, caramelizando essa substância. Agora, o corpo entende que não conhece mais esse cara. Esse cara não era para estar ali. E aí sim, uma série de reações inflamatórias, uma série de reações praticamente normais de uma resposta inflamatória vão poder fazer com que aquele paciente chegue ao desenvolvimento de uma placa, seja ela na carótida, seja ela no cérebro, seja ela no coração, seja ela em membros inferiores, em qualquer artéria. Então, o controle dessa inflamação precisa andar de braço dado com esses fatores de riscos ditos normais ou ditos mais usuais. Então, entendendo isso e que a fisiologia faz parte disso, a gente consegue controlar riscos do nosso paciente. Que maravilha. Perfeito. Até eu não vou recordar exatamente qual era o número, qual era o percentual. Mas estudando eu estava tendo acesso a uma informação do percentual de pacientes que infartam com colesterol dentro da faixa normal, né? Em torno de 75%. Olha só, essa informação eu acho assustadora, né? Assustadora. É assustadora, porque muitos pacientes acham que eles estão absolutamente protegidos, usando o seu remédio para o colesterol, usando eventualmente o seu remédio para pressão, usando eventualmente uma aspirina. E aí, um belo dia, infarta. O que aconteceu? Como que o médico explica isso para ele? Como que ele vai justificar? É isso. Existem muito mais coisas. E é interessante, né? Porque a gente aqui está falando de prevenção. E falamos já de marcadores inflamatórios, de fatores de riscos, mas tudo começa, né, com beabá, né? O que é o beabá de saúde? Para qualquer coisa. Comer comida, arroz, feijão, comida, nunca matou ninguém. Verdura, legume, não matou ninguém.
Se mexer, somos bichos. Uhum. Precisamos nos mexer, não tem jeito, é inegociável. Hoje a gente nem sacola mais carrega, né? Verdade. O carrinho estaciona do lado do carro, a gente só faz isso para dentro do porta-mala, chega no prédio, bota ali também num carrinho. Nem sacola, então quer dizer, a gente não faz nada. Sono, tem um sono adequado. Então, esse beabá, ele está muito negligenciado por todos. E junto com essa negligência, tem essa falsa sensação de que a gente está protegido com algumas ações de medicamentos. E não está. Não está. Perfeito. Essa parte de medicamentos, assim, eu acabo falando um pouco mais porque realmente me impressiona muitas coisas que eu vejo que chegam até o meu consultório. Não que eu seja contra, porque eu sei que os medicamentos têm o seu momento. Sim, sem mas dúvida. É o que eu falo, são etapas. E muitas vezes graças a Deus que existe, né? Isso, graças a Deus. Bom, estamos aqui por isso, a evolução nos trouxe aqui, né? Mas o que me chama a atenção é que vão se passando os anos, o conhecimento está por aí para todos os profissionais e muitos continuam pulando etapas. Teve uma alteração aqui, na TSH já cai para o medicamento, alterou o colesterol, já é como se pulassem etapas. Mas nós temos etapas, como você falou. Muitas vezes ajustes nutricionais, aliado a uma frequência melhor de exercício, aliado... Porque geralmente quando é aliado, o poder é maior. Aliado a um sono adequado, aliado a estratégias de controle emocional, muitas vezes já pode melhorar essas taxas. E mesmo que não melhorem como a gente gostaria, a gente tem outras etapas, como alguns, digamos, fitoterápicos, complementos naturais que geram menos efeitos colaterais e podem colaborar. Sem dúvida. E tá aí uma das minhas perguntas para você. Se de fato existem alguns complementos com embasamento que podem fazer esse manejo do colesterol, como talvez, ou até do LDL, como uma levedura do arroz vermelho, um Redis Rice, se é algo que você vê embasamento e utilize em consultório para seguir essas etapas, para ver se de fato não precisaria do medicamento. Certo. Pensando na etapa de controle de fatores de riscos, quando a gente olha um número isolado do colesterol, o colesterol em si, o número, de verdade, pouco me importa. Realmente pouco me importa. Eu diria a você que hoje, prevenção primária, ou seja, aquele paciente que nunca teve um problema de saúde, tá? Nunca teve um problema de coração. Isso chama prevenção primária. A prevenção secundária é quando um paciente já teve um problema, já teve um infarto, já teve um stent, já teve uma cirurgia. A prevenção secundária, ela é muito mais rígida. Mas prevenção primária, hoje, eu não tenho nenhum paciente usando estatina. Zero. A pergunta é, antes até mesmo a levedura de arroz ou de qualquer outro fitoterápico, a primeira pergunta que eu me faço é: qual a razão que aquele paciente está tendo para elevar o número do colesterol? Por que o corpo dele está precisando de mais colesterol? Essa é uma pergunta, é um questionamento que nós médicos estamos esquecendo de fazer. E não é só com colesterol, não. É com qualquer coisa. A gente está muito reativo. É isso. Então, piloto automático, né? Piloto automático. Mas é assim que a gente acaba... de ir na raiz do problema, que é o que você está falando. Exato. Né? É como se a gente... eu brinco muito dos guidelines. O que é o guideline hoje? O guideline engessou o médico ou o profissional. São as recomendações. O guideline hoje é um terno que serve para mim, mas que precisa servir numa pessoa, num anão e num jogador da NBA. Mas não serve, mas tem que servir. Então ninguém pensa, toma esse terno, dá um jeito de enfiar nesse cara. Mas peraí, ele é um pouquinho maior, ele é um pouquinho mais gordinho, não me interessa. Então é isso, a gente não pensa. A gente faz esse terno caber de qualquer jeito. Então, quais são os fatores primários que eu preciso olhar para um paciente que tem um colesterol alto? Primeira coisa, eu já falei, uma alteração hormonal, uma menopausa. Por isso que eu expliquei. Se o fator que leva à formação do estrogênio, testosterona, é colesterol, se o meu ovário não está mais próprio ou pronto para produzir, o que o corpo faz? Aumenta a matéria-prima.
Esse é um ponto. Segundo ponto, muito, muito, muito importante, hipotireoidismo. Muitas vezes, deficiência intracelular de T3 é uma alteração absolutamente comum a cursar com aumento dos níveis de colesterol. E aí a gente volta. Será que todo mundo precisa de hormônio tiroidiano? Não. Será que as pessoas precisam de alimentos, cofatores que fazem aquela tireoide funcionar melhor? A gente está aqui com algumas fontes de selênio, por exemplo. Preciso de selênio para funcionar a minha tireoide. E quem só come fast food vai tirar selênio da onde? Quem só come coisa rápida, pão, sanduíche. Então, assim, é isso. A gente precisa gastar tempo pensando, porque senão, em muito pouco tempo, de fato, essas inteligências todas artificiais vão fazer um papel de matemática. Isso é igual a isso, que é igual aquilo. Isso é igual a isso, que é igual aquilo. E o raciocínio vai ser limitado. Precisa do raciocínio. A gente tem que usar tempo para poder entender, ouvindo o que está acontecendo e explicar para esse paciente o que ele precisa saber. Legal. Perfeito. Eu abordo muito dentro de uma startup que eu dou aula, e a gente desenvolve protocolos, a gente chama protocolo de TNF, que é tratamento não farmacológico. E aí as pessoas perguntam assim para mim, você é contra medicamento? Eu falei, de jeito nenhum. Graças a Deus que existe. O que eu penso o medicamento, via de regra, ele vai começar a fazer uma função no teu organismo que era para o teu organismo estar fazendo sem ele. E aí eu penso muito em recuperar a função, né, que é muito da área da fisiologia. E dentre essas funções, a gente vai pensar vai voltar nesses pilares aí da saúde que a gente está falando, né? Então, por que ele não está fazendo essa função? É a alimentação, é a falta do exercício, é o sono. Se a gente for pensar aí na evolução, se é que dá para chamar nesse aspecto de saúde do ser humano nas últimas décadas, aí, isso vem se perdendo. As pessoas vêm dormindo menos, vêm comendo cada vez menos comida de verdade, vem se movimentando menos, como você disse, né? A gente tem estudo mostrando que década de 80 se fazia em média 10 mil passos por dia, hoje faz 2 mil. Olha só, né? Que então, diferença brutal. Muita diferença, brutal. E eu abordo muito a saúde como pilares, né? Então, exercício, alimentação, hidratação, que é muito importante também, o sono, e entro no que eu quero conversar um pouquinho com você. Falo também da questão da exposição ao sol, da importância do hormônio D, as pessoas precisam entender que é um hormônio, né? A classificação de vitamina ela é um pouco equivocada. E a questão emocional, do estresse, da ansiedade, que eu acho que hoje é um pilar aí que as pessoas têm muita dificuldade, né? E qual é o impacto do nível de estresse, do nível crônico de estresse para a saúde cardiovascular? Nós temos um impacto muito grande, e eu diria em 3 pilares. O primeiro pilar é que esses modelos mentais, vou chamar assim, que pode ser chamado como ansiedade, que pode ser chamado como excesso de cobrança, que pode ser chamado de excesso de preocupação, isso inflama. Então, é um fator desencadeante da inflamação silenciosa, certamente. Quando a gente está falando de estresse, a gente sempre lembra do nosso cortisol, né? O cortisol é um hormônio absolutamente fundamental para a vida. E, na verdade, ele é salvador de vida, né? Porque ele é um hormônio da ação, né? O hormônio, eu fujo, eu brigo. É aquela hora que ele vai liberar. Só que quando a gente tem um excesso de necessidade disso, ou seja, eu estou exposto o tempo todo, isso me leva a uma série de problemas e que pode, lá com o tempo, predispor a resistência à insulina, aumento de peso, aumento de obesidade e retroalimenta a inflamação silenciosa. Então, esse é um ponto da coisa aguda. Cronicamente, a gente passa por um outro problema, né? Que é uma incapacidade, dependendo daquele grau de estresse, do corpo conseguir manter a mesma produção do cortisol para essas adversidades. E aí a gente vai ter uma série de outros sinais e sintomas, entre elas a fadiga.
E isso vai também inflamar e vai também trazer uma péssima qualidade de vida para a pessoa. E vai interferir na tireoide, porque o cortisol baixo interfere na conversão do T4 e T3, e aí acabou. E aí é a tal da fisiologia que a gente perdeu muito ao longo do tempo, né? Hoje, quando a gente fala em estresse, a gente joga muito na questão da medicação, né? Estresse, e aí a gente falou um pouco antes do sono, a pandemia que nós temos hoje de medicações para sono é uma coisa assustadora, porque isso é um grande problema lá na frente, porque são medicações que obviamente têm indicações precisas, mas são potencialmente graves para desenvolver demência lá na frente, no futuro. Então, olha que problemaço que a gente tem. E aí é isso, né? As pessoas, elas acabam indo atrás das soluções mais rápido. E muitas vezes não estão muito afim de tomar as decisões, né? De pegar a rédea da coisa. Querem encurtar o caminho, né? Encurtar o caminho, achar um atalho, ou mesmo achar que a resolução está ali naquele remédio, naquela cápsula, na farmácia. Ah, não, eu já estou tomando isso aí, então já estou bem. Então, essa multidisciplinaridade, eu sou totalmente a favor e preciso disso. A gente tem que trabalhar junto o tempo todo, todas as áreas de saúde, e aí a gente pode incluir psicólogo junto conosco, a gente tem que incluir todo mundo que cuida da pessoa como um todo, porque hoje a gente fatiou a pessoa, né? Exatamente. O neurologista só sabe olhar o cérebro, o ortopedista só sabe olhar o osso, e aí vai. E aí ninguém conversa. Muitas vezes o paciente tem uma lista infinita de medicações, que muitas vezes a gente tem interações umas com as outras, mas ninguém sabe bem porque a gente não conversa. E, enfim, quem sai prejudicado no final das contas é o nosso paciente. Perfeito. Eu atendo muito em academia, eu percebo, por exemplo, pegando essa tua narrativa como uma análise, paciente obeso, 120, 130 quilos, às vezes mais, vem como indicação, muitas vezes do cardiologista, você precisa de caminhar 1 hora por dia. E ele faz isso 20 dias e volta arrebentado de dor. Arrebentado de dor. Então é a questão de fatiar. Né? Mas será que ele pode fazer isso? Né? Para o coração, ok, é indicado, mas não é só coração. Então você precisa de olhar o contexto todo. E outra, né? Nós não fomos treinados a passar treino. A gente não sabe. Sim. A gente não sabe. Eu tenho de praxe... Eu gosto muito de conversar, principalmente o paciente que tem personal e o que está começando. Vozinho começando. Eu geralmente tenho uma solicitação padrão, você pode até me corrigir se isso aí faz sentido ou não, mas assim, os primeiros 3 meses, a única coisa que eu preciso é reforço de articulação. Só. Mais nada. Primeiro, porque se ele doer, ele foge, ele nunca mais volta na academia na vida. É impossível ele voltar. Segundo, ele pode se machucar. E se machucar mesmo. Então, a gente tem que ser prazeroso, né? Não pode ser doloroso. E a gente que não sabe, guardar as devidas proporções. Eu não passo dieta para paciente. Primeiro que eu não tenho formação para isso. Segundo, que tem gente muito melhor que eu. Eu vou dar para o paciente as orientações amplas, ele vai entender os macronutrientes, o que seria um excesso, o que ele acha que não faz mal, que muitas vezes em excesso faz. Mas a definição do segmento precisa ser com alguém da nutrição. Por exemplo, eu nunca falo a palavra dieta para o paciente. Porque dieta é um saco. Dieta com 1 mês você quer rasgar aquele papel e comer aquilo. Você tem a impressão que vai sair dela uma hora. Parece uma coisa sempre restritiva essa palavra. Né? E você está restrito aqui por esse papel. O que eu falo, olha, a gente tem que lhe dar alternativas. Mas você tem que aprender o conceito para que você possa escolher.
Perfeito. Falou, peraí, deixa eu ver o meu prato de sábado e domingo. Mas não foi muito bom. Então vamos uma segunda-feira dar uma maneirada no tipo de nutriente que eu botei no prato? Pô, mas se você souber o conceito, você faz. Com certeza. Você faz. Não precisa estar aquela coisa engessada. Olha, tem que ser X gramas disso aqui, 2 horas da tarde tem que ser... Dá para fazer um negócio mais light, para você participar daquilo. Então, eu sou muito adepto a ensinar. Eu considero, já falei aqui, mas que o conhecimento é poderoso. E quando a gente tem a capacidade de cuidar da nossa saúde com conhecimento, acabou. É isso que eu falo muito para os pacientes, porque como eu sou muito perfeccionista, metódico, as consultas demoram, eu vejo muito o poder da conscientização. Sim. Muitos profissionais falam ali, nutricionista, você vai comer isso, pronto. Mas tem que explicar o porquê. O porquê isso vai ser legal, entender se é viável para o paciente naquele horário, naquela junção de alimentos e fazendo tudo ali, conscientizando. Sim. E eu gosto de tocar muito em temas polêmicos, né? E até por um incentivo do Maurício. A gente acredita que alguns temas polêmicos o público gosta. E de fato, como eles sabem que eu gosto muito dessa parte integrativa, eu escuto muitas perguntas polêmicas, então eu vou passar para você. Por exemplo, hoje nós temos trabalhos, claro, mostrando que dependendo do tipo do LDL, se ele estiver mais elevado, isso pode ter uma ação mais heterogênica, o que não é bom. Mas temos outros trabalhos mostrando o LDL mais alto sendo positivo. Ou seja, parece que temos diferentes tipos de LDL. O que eu queria entender é você, na sua prática clínica, se de fato isso for verdade que eu estou te falando, como você faz para entender a qualidade desse LDL mais elevado, para de fato ver se para aquele cliente precisa diminuir ou não? Então, acho que é uma pergunta relativamente polêmica, mas eu vou deixar na sua mão. Vamos lá. A gente sim tem como medir. A gente mede, e como você falou, existem tipos de LDL. Na verdade, 11 tipos. Desses 11 tipos, 3 deles são os mais perigosos, digamos assim, que são os pequeninos e densos. Hoje, a gente já tem laboratórios no Brasil que conseguem dosar. Então, esse é um ponto. Então, eu consigo quantificar isso. Segundo ponto, eu consigo dosar o LDL oxidado. Então, isso para a gente é um fator importante e um fator importante de determinação de risco. Mas antes de eu chegar nisso, existe a estimativa de risco de todo o contexto do meu paciente. Uma coisa é eu querer investigar um LDL num paciente que chega para mim com uma hipertensão leve. Uma coisa é um paciente que tenha 100 quilos, que fume, que seja diabético, que também é hipertenso. Ou seja, a rigor o risco desse paciente é maior. Então a primeira coisa é quantificar risco. Segunda coisa, eu vou determinar esses fatores de inflamação. Esses fatores que são passíveis de serem vistos no laboratório normal. Mas nos meus pacientes com risco maior, eu doso coisas um pouquinho diferentes, antes até de ir para o LDL especificamente, que são substâncias, marcadores inflamatórios ligados diretamente à fisiopatologia da formação, por exemplo, de uma placa de aterosclerose. Então, quais são esses fatores? São as citocinas inflamatórias, que são elas: fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, perdão. São 2 fatores altamente inflamatórios. Junto com esse teste, a gente colhe a interleucina 10, que é anti-inflamatória. Então, eu vou avaliar, baseado nesses 2, esse equilíbrio. Junto com isso, a gente dosa lipoproteína A, que também é muito importante. A gente dosa o óxido nítrico, que é fundamental porque ele é produzido no endotélio do vaso, na camada de células que atapeta todos os vasos. E se eu tenho uma doença desse endotélio, a chance de eu reduzir a produção do meu óxido nítrico é muito grande. E sim, eu vou estar mais propenso à vasoconstrição e à lesão desse endotélio. E a gente ainda dosa uma coisa que se chama fosfolipase A2.
A fosfolipase A2, existem trabalhos mostrando que dependendo do seu nível, a gente tem relação direta com quase uma ruptura iminente dessa placa. Tendo esses mecanismos, essas ferramentas na mão alteradas, eu tenho um paciente altamente inflamado. E que nesse momento eu posso sim lançar a mão do meu LDL oxidado ou do subfracionamento do LDL, que também é feito. Nesse paciente, o meu objetivo, principalmente se for prevenção primária, não é necessariamente reduzir o número do colesterol, a não ser que ele tenha um LDL oxidado muito grande, que ele tenha essas partículas muito baixinhas, mas mesmo assim, na minha prática clínica, hoje eu não tenho ninguém, mas se eu tivesse, esse modelo que eu estou descrevendo receberiam doses baixas de estatina e temporárias a ponto de eu conseguir controlar a parte inflamatória dele. Volto a reforçar, a despeito da pergunta polêmica. Colesterol isolado em prevenção primária, os trabalhos estão cada vez mais sendo evidenciados que não há tanta indicação como a gente achava. Nós entendemos que existiu e existe ainda uma grande pressão de indústria, né, para dizer que aquilo é o grande problema. E aí a gente volta no início da nossa conversa. Se fosse resolutivo, nós não tínhamos mais problemas de coração. Perfeito. Né? Não tínhamos. Se não me engano, estatina é o medicamento mais utilizado no mundo. Já foi. E não caiu o número. Depois perdeu para o Viagra. Olha só. E hoje os antidepressivos estão aí entre medicações para dormir entre os mais vendidos. Mas já foi o número 1. O Lipitor, que foi um dos primeiros da Pfizer, foi o remédio mais vendido do planeta há muitos anos. Por muitos anos. Então, é polêmico, mas é fisiológico. Perfeito. Sabe? E eu tenho um embate muito grande quando eu estou tratando até outros profissionais de saúde, até outros colegas médicos, porque afinal de contas, se a gente for hoje na escola de ensino fundamental, lá estão falando que colesterol é ruim, ou seja, todo mundo sabe. E essa informação vem sendo passada ano após ano e todo mundo se preocupa. Mas é isso, é a informação de relevância, são os dados clínicos que começam a mostrar que de fato não é por aí. Tem muita evidência mostrando que o controle da fisiologia faz com que esse paciente fique bem. E mais, e aí eu não digo nem só exames, não digo nem trabalhos científicos, eu digo a experiência clínica. Eu estou falando isso de experiência já nessa cardiologia metabólica há 10 anos. Vindo de uma formação altamente ortodoxa e de terapia intensiva, ou seja, eu via o fim, né? Ou seja, o paciente infartado. Eu cuidava desse paciente. Então hoje o meu maior objetivo é que o meu paciente não chegue lá. E não chega. Minha taxa de internação por ano dos meus pacientes é ínfima. Ínfima. Por quê? Porque ele participa do controle da saúde dele e a gente olha para fisiologia e para bioquímica. Perfeito. Maravilha. Eu queria fazer um complemento, aproveitar esse tema. Vou dizer que é até uma curiosidade minha, que gosto de entender tanto de tantas áreas, em especial cardiologia. Como muitos pacientes já chegam com exames que fizeram, que foram solicitados, sejam por cardiologistas, endócrinos, eu sou um apaixonado por exames. Não sei se eu te falei, mas eu sou nutricionista responsável no Sabin também. Então me aprofundo muito em exames. E eu tento entender o paciente como um todo. E também assim como você, defendo muito um estilo de vida mais anti-inflamatório, porque a gente sabe que gatilhos inflamatórios podem ser pior para a saúde cerebral, cardiovascular e por aí vai. Então eu gosto muito de ver marcadores que podem nos dar uma noção de estímulos inflamatórios. Seja uma PCR, seja uma ferritina, enfim, seja uma insulina também, que eu vejo que muitos acham que
não precisa pedir, mas que ou espera um paciente ficar muito acima do peso para falar, agora provavelmente está alto, mas a gente não precisa esperar subir tanto. A gente já começa a ver quando começam as primeiras alterações para já agir, Exato. ganhar tempo. Então eu queria entender uma visão minha. Se eu chego um paciente com colesterol um pouco mais alto, vamos dizer aí 260, por exemplo, um LDL um pouco mais alto, mas sinais, sintomas bons, relação triglicerídeo HDL mais baixa, uma relação ApoB, ApoA mais baixa, um PCR baixo, homocisteína baixa, ferritina baixa, eu posso desconfiar que esse colesterol um pouco mais alto talvez seja uma parte boa, um LDL melhor? Certamente, certamente. Esse modelo de paciente, essa pessoa que a gente descreveu, é possível que esteja gozando de boa saúde. Sim. E pode ser um nível de colesterol ou até de LDL que no conjunto da obra pode ser até talvez ser interessante manter. Exatamente. Porque todo o resto está em equilíbrio. Exatamente. Ele está literalmente em equilíbrio. Isso é uma coisa importantíssima da gente entender. Se nós olharmos e conversarmos talvez com médicos que se formaram há 40 anos atrás, por exemplo, eles vão falar que na época que eles estavam na faculdade, o número normal de colesterol é 300. Olha só. E vem só baixando. E vem só baixando. E quanto mais baixar, mais pessoas vão ter que ir para remédio. Hoje, pelos consensos mundiais, um paciente de alto risco deveria ter um LDL colesterol abaixo de 50. E aí nós nos perguntamos, da onde que esse paciente vai tirar a matéria-prima para fazer hormônio? Da onde que esse paciente vai tirar a matéria-prima para cognição, para as sinapses, para a bainha de mielina? Perfeito. Da onde que ele vai tirar para fazer hormônio D, que ele vai ali no sol e ele precisa que quando o raio de sol incida na pele dele, embaixo da pele tem o 7-dehidrocolesterol, que é um derivado de colesterol. Se ele não tem, como é que ele vai fazer? Então, quer dizer, a gente tem que saber que existem efeitos do remédio. É lógico que não são todos os pacientes que têm efeitos, mesmo porque se fosse, a droga já tinha saído do mercado. Mas muitas são negligenciadas. Quais são as mais comuns? Dores musculares. E tem paciente que não consegue tomar. Com a menor dose, ele já se sente muito dolorido e tem que tirar. Mas e o paciente que fica meio esquecido, que não sabe onde botou a chave do carro? Fadiga. Não, isso aí é estresse do dia, da vida moderna. E o paciente que está cansado, fadiga. E o paciente que desenvolveu diabetes? Está muito descrito. Bioquimicamente falando, está muito descrito. Isso pode acontecer. Então, precisamos olhar com carinho esse paciente. Agora eu vou fazer uma provocação. À vontade, a gente adora. Vou fazer uma provocação. Aí é ótimo. Olha que legal. No seu paciente que a gente descreveu, a gente descreveu um paciente com colesterol 200 e pouco, mas com a relação boa. E vamos botar que esse paciente tem lá um HDL de 100. Será que de fato ter o LDL, que é o dito mau colesterol alto, mas ter um HDL, que dito bom, alto, contrabalança um possível risco? Ao meu entender, o HDL, considerado um bom colesterol, ele tem a sua importância de ter níveis mais elevados, mas quando ele começa a ficar muito elevado, a gente tem que ver se ele pode estar disfuncional. Isso é muito legal. E que a gente vê que muitos cardiologistas não têm a menor noção. Exatamente. E isso é uma informação absolutamente relevante para as pessoas que estão conosco aqui. Perfeito. Será que de fato eu ter um LDL de 100, eu estou totalmente fora de risco? Não. Exatamente esse é o conceito, ou seja, ele não está conseguindo fazer a ação dele boa de uma maneira eficiente. Por que razão?
Muito provavelmente por inflamação silenciosa. Sim. Então, o que o LDL faz? O que o HDL faz de bom? Ele consegue trazer para dentro do fígado de volta toda aquela molécula de LDL modificada. Então ele pega não só excesso do LDL, como o próprio LDL oxidado e joga para o fígado de novo para ele ser destruído e começar tudo de novo a partir das matérias-primas mais picotadas, digamos assim. Então isso, para quem está nos vendo, é um fator. Pô, peraí, deixa eu olhar meu exame. Sim. Eu achava que estava super bem, agora tem 3 doidos aí falando pra gente que não é bem assim. E não é bem assim. E por isso que informação relevante muda a vida das pessoas. Tem o contrário também. Às vezes você acha que tá super mal e aí você vai conseguindo fazer essa... Exatamente. Então, recentemente agora, você deparou com uma nova orientação aí de que 12/8 já é uma pressão arterial que precisa ser tratada. Isso... E aí a gente fica nos remetendo a essa questão da indústria farmacêutica e tal. Se preocupa, enfim. Mas isso foi só um comentário. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é algo que é polêmico também, eu entendo que a gente aprendeu de uma forma um pouco diferente do que de fato ela é. Carne vermelha. Como é que é a questão da carne vermelha, o consumo da carne vermelha para risco cardíaco? A gente sabe que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Mas isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. E as individualidades biológicas. Perfeito. Vamos lá. Essa é uma briga constante, né? Que começou lá quando começaram os primeiros trabalhos querendo... evidenciar a teoria da gordura. Onde nós, de fato, tivemos um trabalho, que é o trabalho dos 7 países, lá onde foram excluídos países que tinham alto consumo de gordura saturada e que, por acaso, tinham baixíssimos níveis de infarto. Esses caras foram excluídos do trabalho para não contaminar o trabalho. Olha só. Então, os trabalhos iniciais que documentaram que o colesterol era um grande vilão, começou assim. Teve um outro trabalho desse mesmo grupo que alimentou coelhos com carne vermelha e depois viu que tinha placas de aterosclerose no coelhinho. Mas coelho é herbívoro. Coelho não come carne. Claro. Então vejam vocês quantos anos se passaram, isso é da década de 50, para a gente começar a questionar esse tipo de coisa. Hoje, e tem uma meta-análise bem recente, caiu absolutamente por terra a associação de aumento do risco cardiovascular com gordura saturada, né? Hoje a gente entende existe um trabalho 2 anos, 3 anos atrás, eu não sou muito bom de data, é o estudo Pure, que descreveu isso também, que mostrou inclusive a quantidade, o aumento de riscos cardiovasculares em países ou em pessoas com consumos maiores de carboidratos. Então, a dose, claro que tem a ver, claro, um excesso não é nem água é bom, né? Em excesso. Mas demonizar, como a gente já ouviu lá atrás, de que a carne vermelha, ou a gordura saturada, vamos chamar assim, a gordura saturada faz mal, não faz. E olha que coisa interessante. Eu tenho um casal de pacientes, não sei se você já teve esse tipo de paciente, que não foi eu que passei, eles já vieram com isso estabelecido, carnívoros. Só comem carne, não comem nada. Eles comem uma vez no dia. Só carne. Só carne. E eu nunca tinha visto. Carne de todas as espécies, peixe, frango, carne vermelha. E eu nunca tinha visto, falei, eu vou encontrar uns exames zoados, vai estar alguma coisa. Rapaz, eles têm mais ou menos 60 anos, o casal. Olha só. Faz atividade física. Tem nada. Não tem nada que eu digo assim, expressivo de um exame laboratorial, assim, ácido úrico aumentado, nada. São magros, fazem suas atividades físicas e
não é habitual, eu não tenho prática clínica nesse modelo de paciente para poder dizer, não, minha experiência é muito grande. Não, eu tenho um casal e que me chamou muita atenção, mas que talvez reforce aí essa resposta para dizer que a gente tem muito mais medo hoje do carboidrato / açúcar, muito mais, qualquer coisa muito doce e gordurosa é o grande problema que a gente enfrenta hoje no mundo. Perfeito. E eu posso até reforçar isso dizendo a minha prática como nutricionista, que quando eu vejo exames mais alterados, triglicerídeos, colesterol, insulina, ferritinas, ácido úrico, por aí vai, eu vejo muito mais falhas num padrão alimentar que a pessoa tinha, de carboidratos com uma proporção mais alta do que deveria, qualidade mais errada do que deveria, horários mais inadequados. Exatamente. Então, assim, e quando a gente faz um ajuste, claro, conscientizando, como a gente conversou, fazendo troca por melhores carboidratos, diminuindo um pouco essa proporção, melhorando proteína, tipos de gordura, esses exames vão melhorando. Então, não é o que eu falo para as pessoas e falo nos podcasts. Eu adoro estudos, mas eu adoro a prática clínica. Para mim, é a melhor prova que tem. Exatamente. E além da prova clínica laboratorial, a resposta do nosso paciente contra fatos não é argumentos. É isso. A pessoa mudou a vida com meia dúzia de ações dela. Né? Guardadas as devidas proporções, quando eu tenho um paciente, por exemplo, com uma resistência à insulina, por exemplo, e que eu preciso tratar com medicação, claro, e mais todas as orientações, quando eu encontro esse paciente melhor, o meu incentivo e a minha alegria e a minha maneira de parabenizar é ao paciente. E eu deixo muito claro, eu falei, olha só, isso aqui são as suas ações. Perfeito. Porque se fosse o remédio, o mundo estava salvo. Bota na água, acabou. Tem mais ninguém com esse problema no planeta. Isso pode ter, obviamente, te ajudado. Mas se não fossem as suas ações, esquece. Não ia dar certo. Isso reforça positivamente as tomadas de decisão da pessoa. E, consequentemente, você ganha pontos de confiança para que cada uma das suas orientações sejam melhores aceitas por um fim. O fim é a saúde de quem a gente se propôs a cuidar. Maravilha. Perfeito. Tem uma frase que eu questiono muito conhecida nas propagandas aí de medicamento, que fala até rápido, né, para caber ali. Se os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado. E eu questiono assim, e se não persistirem? É verdade. Será que resolveu? É verdade. Enfim, então é muito da questão da raiz, né? É verdade. Do problema. Mas, puxando da carne vermelha, eu vou te emendar uma outra pergunta. Vamos lá. Vinho. Como é que é a questão do vinho? Também tem a questão da dose, obviamente. Eu queria complementar a sua pergunta, que era justamente a pergunta que eu ia fazer também. Então, eu adorei que ele perguntou, porque aí eu já reforço. Como nutricionista e gostando de estudar diversos tipos de dieta, eu gosto muito dos efeitos da dieta do Mediterrâneo. Uma dieta mais anti-inflamatória, boa ingestão de gorduras de qualidade, cereais integrais, verduras, legumes frescos e por aí vai, e que faz parte a taça de vinho. Porém, quando a gente vai a fundo nos estudos, a gente vê que tem estudos mostrando benefício, mas já temos estudos mostrando que até pequenas doses de vinho ou de álcool de forma geral, podem ter até maior probabilidade de alguns tipos de câncer no futuro. E aí nessa vai confundindo o público. E aí eu aproveito para reforçar e pergunto, o que você acha do vinho num bom padrão alimentar? Vamos lá. É por isso que o nome, né, dessas zonas é o paradoxo do vinho. Que é o paradoxo, né? França, Grécia, os lugares de Itália, os lugares que são mais próximos do Mediterrâneo e que tem realmente essa alimentação, existe sim umas zonas azuis ali, uma expectativa de vida maior. Vamos lá. Do ponto de vista cardiovascular, não há nenhuma recomendação formal dizendo que o consumo de vinho melhora o desfecho cardíaco. Ponto. Esse é um ponto a ser esclarecido. Ou seja, eu não posso indicar vinho imaginando que eu vá ter uma melhora, um benefício. Claro. Mas e aí? E a dieta?
de fato, uma dieta com muitos azeites de muita qualidade, peixes absolutamente frescos, verduras e vegetais e legumes extremamente frescos. Você, nutricionista, sabe, não é fácil o nosso paciente com hábito alimentar nacional se adaptar a essa dieta. Sem dúvida. E, além do mais, não é fácil ele encontrar produtos de tanta qualidade. Por mais que a gente procure, existem. Mas não é fácil e nem barato. Exatamente. Perfeito. É muito limitado isso. E nem barato. Outra coisa que entra um pouco do estresse. Os níveis das populações... Nós somos muito americanizados, né? Nós somos workaholic. A Europa fecha a porta do restaurante pro cara ir dormir e só abre de tarde. Então, quer dizer, é outra rotação. Ainda não conseguimos provar 100% de detalhe onde que mora esse paradoxo. Entendeu? Agora, vamos para outras pontas. 2 outras pontas. O primeiro é, e eu vou dar o exemplo da pandemia. Quantas pessoas a gente não conhece que na pandemia bebiam uma garrafa de vinho ele e a esposa todo dia? E foi difícil. Era o seu caso, Maurício? Tipo isso. E isso foi difícil mudar. Isso é difícil mudar. Isso tem um nome, né, meus amigos? Isso é alcoolismo. Beber um vinho todo dia é muito. Claro. O fígado não tem capacidade de se livrar dessa quantidade com essa velocidade. Não tem. Mas existe o outro lado, que também não está mensurado. Mas o vinho, ele é muito mais do que simplesmente beber. A congregação que gera em torno de um vinho tem benefícios também subliminares, mas reduzir o estresse, encontro com os amigos, melhora cerebral, reduz o cortisol. Por quê? Porque é o encontro. Então, aquela pessoa, doutor, final de semana, sábado eu bebo um vinho com minha esposa. Tá tudo bem. Precisamos encontrar o equilíbrio. A gente vive num mundo tão inóspito para a saúde, né? A gente vive num mundo cheio de poluição por aí, em qualquer lugar do mundo, cheio de agrotóxico, cheio de radiação eletromagnética, cheio de estresse, trabalho, confusão, cheio de coisas, telas que fazem a gente ficar mais estressado e perder sono. Então, quer dizer, não dá para virar um xiita com tudo, senão, de fato, a gente não vive. Existe o equilíbrio. E o equilíbrio, na minha visão, se chama aprender a fazer boas escolhas. E aí eu volto a dizer, o conhecimento faz parte das boas escolhas. Quando eu tenho conhecimento, eu consigo fazer boas escolhas. A gente falou da alimentação. A pessoa exagerou sábado e domingo, por exemplo, e é uma pessoa que a gente está preocupada com excesso de carboidrato. Tudo bem, vai almoçar segunda-feira um saladão e uma carne. Acabou. Isso é boa escolha. Isso é aprender a botar dentro de uma balança honesta com ele mesmo, entendeu? Não dá pro cara se enganar. Não, aqui eu vou só um pedacinho, aqui eu vou... semana que vem eu melhoro. Então, a minha maneira de lidar com o vinho é um pouco assim, eu não estimulo, mas eu não proíbo esses momentos de congregação, esses momentos com a família, esses momentos com os amigos, no nosso dia a dia, desde que as outras coisas sejam feitas também. Ou seja, atividade física, para a grande maioria das pessoas, pelo menos do meu público, é remédio. Às vezes eu brinco, eu coloco na receita. Remédio. Na verdade, são os grandes remédios da vida, né? Remédio. Então, assim, ter um momento de tranquilidade, com vinho, isso faz parte da saúde. Claro. Faz parte da saúde. Tem até um estudo de Harvard, né, que foi feito, se não me engano, mais de 70 anos de estudo, buscando os fatores... 75 anos, eu acho. Buscando os fatores aí que mais
estimulava a longevidade e, se não me engano, as amizades e a sociabilização tiveram no topo. Então, tem que olhar para tudo, né? Não tem como. Falar em estudos, eu ainda não vi, posso até te mandar depois, mas eu recebi um vídeo de uma pessoa comentando de um trabalho, mostrando que o esporte que gera a maior expectativa de vida é o tênis. Exatamente. Na realidade, eu acho que são... Barato esse estudo. Fantástico. Eu ainda não li. E a gente estava conversando disso aqui antes de você Sério? chegar. Olha só. Falando disso, exatamente. E eu entendo que além dos benefícios que se tem do próprio movimento, né? E o tênis tem um movimento de quase todos os músculos aí, ele tem um benefício extra no meu entendimento, que é a questão do estado de presença. Quando você está jogando tênis, você está ali e acabou. E eu acrescento mais, a comunidade do tênis faz muita diferença. Certa vez eu estava num clube e estava tendo um torneio nacional de Master. Coisa mais linda. Tinha categoria de 90 anos. Eu acho que era o ITF que teve lá. E todo mundo se conhecia. Ou seja, aquela galera viaja em vários estados ao longo do ano e todo mundo é amigo. Sai da quadra, todo mundo se conhece, fulano. Todas as idades. Isso é um negócio que não tem preço. É verdade. Isso não tem preço. Muitos vão... Como eu atendo muitos tenistas, para o público que não sabe, nós descobrimeu hoje, né, que eu e o Gustavo jogamos tênis, né? Então é um esporte que com certeza temos muito em comum. E o que eu estava dizendo que, como eu joguei tênis, me dediquei muito, ainda jogo por diversão, atendo muitos tenistas, e vejo que muitos de idade viajam para competir, mas muito até por essa socialização. Pois é, eu realmente me chamou muito a atenção, porque eu fiquei assistindo e fiquei vendo as pessoas se cumprimentarem. Olha, e aí, tudo bem? Pô, você não foi lá no último, não sei o quê. Pessoas de estados diferentes, de idades diferentes, assim, 60 a mais, uma infinidade de pessoas vivas, literalmente vivas. Isso é fantástico. Que maravilha. Isso é fantástico. É isso mesmo. Então, assim, a parte da socialização, ela tem um impacto muito importante, não só dentro do esporte, mas o círculo de amizades. Algo que eu também gosto de estudar e sei que é importante para a nossa expectativa de vida é o equilíbrio do nosso ciclo circadiano. E hoje nós temos pesquisas mostrando que amizades tóxicas, elas podem desequilibrar o nosso ciclo circadiano. Então, eu acho que pensando em longevidade, é um conjunto de fatores que temos que estar buscando. Sim. Eu falo muito, eu dou um exemplo para os meus pacientes, que é como se fosse um time de futebol. O que adianta eu ter um bom goleiro, um bom lateral e achar que eu vou ganhar o campeonato? Eu tenho que ter o time todo completo. Com certeza. Isso aí. Lá dentro do programa de gestão de hábito que eu desenvolvo, eu falo muito assim, saúde plena, se a gente for pensar em saúde plena, e entendendo que poucas pessoas realmente a gente pode considerar que estão num nível de saúde plena. Falo, se você pegar esses pilares que a gente estava falando, e eu trabalho com 6, faltou um deles. Já não dá para dizer que você tem saúde plena. Então eu entendo, não tem saúde plena sedentário, não existe saúde plena dormindo mal, mesmo que os outros estejam cuidados, né? Não existe saúde plena se alimentando mal, ou não existe saúde plena com nível de estresse crônico ali frequente, ou desidratado. Então precisa olhar para tudo, né? Ou com o hormônio D lá embaixo também. Essa coisa da saúde plena, eu gosto muito dessa história, que é uma história real, mas que eu aprendi a contar ela de uma maneira mais poética. Eu brinco que eu tenho uma paciente que é uma das minhas garotas propagandas. Ela tem 78 anos. Olha só. E ela é foguete. Ela é uma pessoa espetacular, autônoma, viaja sozinha, toma suas decisões, alegre, feliz. Se estivesse aqui, a gente saberia que ela estava aqui conosco, porque a gente ouvia a voz dela, ela é educadíssima. Então, vitalidade, viva. Uhum. E aí eu ensino para ela a responder às amigas dela de 78 anos, quando perguntam para ela o que ela está tomando para estar daquele jeito. Olha só. E eu falo que ela tem que responder que ela está tomando decisões. Uhum.
Porque é isso. Sem dúvida. Pergunta se alguma amiga dela de 78 quer ir para academia todo dia como ela vai. Uhum. Pergunta se alguém quer dormir ou quer ficar virada à noite vendo Netflix. Pergunta se alguém quer sair com as amigas todo dia no chazinho e não comer o bolo todo dia. Então são decisões. Sem dúvida. Perfeito. Isso que leva ela aonde ela está hoje. Plenamente viva. Em todas as suas funções. Isso é fantástico. Isso é possível. E sem mistérios, tá? Focando nos pilares ali. Isso, É o básico, sem né? maluquice, sem ser xiita, sem nada, mas tomando as melhores decisões para ela. E é interessante entender que não é só longevidade, né? Sim. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu vou ter esse benefício no futuro. Não, você vai ter esse benefício agora. Você começa a fazer... Esse é um quesito muito sério da gente poder discutir, que é o seguinte. Vamos lá. Vamos colocar, por exemplo, que nós teremos uma expectativa de vida de 80 anos. Hoje é 76. Vamos botar 80 anos. Uhum. A gente vai ter 2 tipos de pessoas aos 80 anos. Essa minha paciente, que sempre se cuidou, que vai chegar aos 80 um foguete ainda, mas vai ter muita gente que vai chegar aos 80, às custas da tecnologia. Ou seja, muitas cirurgias, estentes e hemodiálises, medicamentos, listas infindáveis. Vai chegar. Qual é a diferença? Os últimos 10 a 15 anos para chegar nos 80, que dessa turma aqui vai ser muito sofrida. Vai ser muito penoso. Internações, sofrimentos de coletas de coisa, de ajudantes, de cuidadores. Isso é uma decisão que a gente pode tomar. E não tem idade. Uma das minhas avós faleceu aos 98. E a minha outra vai fazer 101 em fevereiro. Bom, que maravilha. Caramba. Essa de 98, na minha cabeça de criança, eu sempre lembro dela fazendo ginástica. Mas não era ginástica de academia, nada. Tinha uma praça próxima à casa dela e que a minha avó todo dia ia na ginástica da terceira idade. E eles tinham um monte de programações, viajavam, festa junina, o tempo todo. Bom, e uma vez eu resolvi falar isso com ele. Pô, vó, que legal, né? Você sempre fez ginástica, pô, coisa boa. Meu filho, fiz 20 anos de ginástica. Eu falei, peraí, 20 anos? Dos 70 aos 90. Eu falei, como assim? Você já começou com 70. Então, olha o poder de uma tomada de decisão. E como eu tô falando, não é academia, nada, é só se mexer. Olha, 20 anos que ela teve autonomia. E na sua cabeça de neto tinha sido sempre, né? Sempre. Olha o tanto de autonomia que ela tinha com 90 anos. Ela morava sozinha. Não admitia. Morava sozinha. Não queria sair da casa dela. Tá absolutamente autônoma. Impressionante, né? É, verdade. E eu tenho um tema também que eu sei que muitos querem saber. Então, eu preciso perguntar. Então, eu vou desviar um pouquinho. A gente acabou de falar um pouquinho de medicamento, mas eu queria falar agora de suplementos. Eu não sei se você prescreve, mas imagino que um ou outro com certeza. E eu queria saber se na sua prática clínica você poderia citar ali alguns, nem que sejam 5 ou alguns, que você tem um hábito de prescrever com mais frequência para uma melhor qualidade cardiovascular, proteção cardiovascular, porque é um tema que o público gosta muito de saber. Tem. Eu destaco, sim, pelo menos 5 grandes fatores que são fundamentais para a gente ter uma saúde cardiovascular plena. Vamos lá. Na sequência, mas não necessariamente com uma ordem de prioridade, mas o hormônio D associado à vitamina K2 MK7. Nós sabemos a importância dessa associação, a importância da vitamina K2 como um GPS do cálcio, fazendo com que esse cálcio que a gente está comendo aqui nas nuts possam também ser direcionados para o osso. Então, isso é importante.
Item número 2, ômega 3, um grande anti-inflamatório. Nós sabemos que temos estudos que mostram que habitualmente nós toleramos 1 de ômega 3 para 2 a 3 de ômega 6. Existem vários estudos que mostram que a nossa alimentação ocidental chega para 1 para 40. E a gente não tem fonte de ômega 3. A gente, salmão selvagem, a gente só vê no Discovery Channel. Sardinha, a gente não tem hábito de comer. E muitas vezes frita. Aí virou ômega 6. Então, quer dizer, ômega 3, coenzima Q10, extremamente importante para a mitocôndria. A mitocôndria não só é importante para o coração, mas é importante para todos os mecanismos de doenças, disfunções mitocondriais estão ligadas da doença cardíaca ao câncer. E muitas das vezes a disfunção mitocondrial é sim ou é precipitada por uma alteração nutricional, ou seja, a mitocôndria precisa de lenha para queimar, que é comida. E quem não come comida não tem de onde tirar. Magnésio, imperativo para o sistema vascular. Eu diria talvez cardiovascular, porque também ele tem ações na membrana celular, sendo um grande contrarregulador ali do cálcio. Então ele tem uma capacidade antiarrítmica muito importante. E por fim, eu destaco uma coisa que eu sou realmente apaixonado e eu acho que os estudos são muito bacanas desse nutriente, que é uma comida, que é a cúrcuma. A despeito da gente ter uma absorção que não é tão brilhante, mas é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais que nós temos e tem ação também anti-câncer, anti-inflamatória, em doença autoimune, em doenças reumatológicas, doenças cardiovasculares, agindo no mecanismo bioquímico de dentro do DNA, ou seja, ele inibe o tal do NF-kappa-beta, que vai fazer transcrição de RNA para citocinas inflamatórias serem produzidas. Então, eu sou fã da cúrcuma. Então, esses 5, para mim, são quase 5 fatores inegociáveis quando a gente está falando em prevenção de doenças do coração. E eu amei o que você falou, até porque... 2. Sem nenhuma exceção, eu utilizo esses 5. Na verdade, se eu não me engano, foram 6 ali com a vitamina K. Com a vitamina K acabou que entrou 6. K7. Eu uso todos esses 6 e gosto de prescrever, quando bem implementado, para boa parte dos clientes. Queria só fazer um complemento, porque é algo que está muito em alta e eu acho que seria legal o público saber. E eu queria da sua confirmação, se isso é real ou não. Um dos suplementos mais estudados no mundo hoje, sem dúvida, é a creatina. Nós já temos comprovações para diversos benefícios, mas estamos começando a ver estudos na área da cardiologia, também melhorando a energia mitocondrial e parece que as células do coração se identificam bem com a creatina. Sim. Eu queria saber o que você acha da creatina para a cardiologia. A creatina, ela tem hoje um papel muito grande quando a gente está falando da saúde integral também do nosso paciente, né? E aí vamos puxar um pouquinho de sardinha para as pessoas mais frágeis, para os sarcopênicos, para os idosos. Claro que se eu estou melhorando o músculo esquelético dele para dar mais sustentabilidade, para dar mais estabilidade de articulação, o miócito também está tendo melhores aportes de nutrientes para poder funcionar melhor. Então eu acho que é por aí que os trabalhos estão começando a olhar com um pouco mais de carinho, já que atualmente a gente encontra poucos nutrientes importantes da maioria da alimentação das pessoas, né? Então eu acho a creatina assim uma ferramenta excepcional no manejo desses nossos pacientes, até mesmo em pacientes que já têm alguma disfunção, paciente de ciência cardíaca, que é o mesmo racional, ou seja, eu preciso fazer com que ele tenha uma performance melhor de tudo, inclusive do músculo do coração. Fantástico. Creatina é interessante porque
começou muito nessa linha da questão da força muscular, muito relacionada à questão do sistema muscular esquelético. Aí, irmão, vamos estudar se tem algum efeito em cognição. Tem, positivo. Vamos estudar. Então, à medida que vão aumentando os estudos, ela vai sendo realmente vista como uma questão muito sistêmica, Sim, né? sistêmica. E benéfica em todos os aspectos. E a questão dos 5 suplementos que você falou, é interessante a gente reforçar que a deles, a população tem deficiência, principalmente ocidental. Exatamente. Né? O ômega 3 tem, o magnésio, que é o mineral de origem vulcânica, tem. Né? Então, existe uma demanda muito grande de suplementação também desses 5 aí, e assim, eu acho fantástico. E a coisa interessante, né, voltando lá no início, a gente não aprende essas coisas assim na escola, na faculdade. Não, é assim, é quase ser chamado de charlatanismo isso. Mas peraí, isso é o manual de instrução do cara. Ele precisa disso para o manual funcionar. Sim. Ele precisa disso. Não tem jeito, não tem como funcionar sem mineral, vitamina, aminoácido, hormônio, não tem como. Sim. E a gente que eu estou generalizando, médicos, a gente não está acessando essa informação responsavelmente, né? E é nosso papel passar isso para todo mundo. Perfeito. Não só para os pacientes, mas para os colegas nossos. Porque olha a quantidade de gente que vai ser ajudada sabendo o que nós 3 sabemos. Sim. Imagina, isso é poderoso. Muito. Isso é multiplicação de talentos mesmo, para atender cada vez mais pessoas. E reforçando, você vê como é a mentalidade da população em geral, ainda carente de muita informação de qualidade. Tem uma história muito legal de um paciente que eu atendi, e dentro dessa linha de tratamento não farmacológico eu fui fazendo as minhas prescrições para ele, meditação, exercício físico, ajustando hidratação, exposição ao sol, aterramento, enfim. E aí ele me falou assim: você está me propondo um tratamento alternativo? E aí eu ainda não tinha refletido isso, mas me veio na hora. Eu falei, não, isso não é um tratamento alternativo, isso é básico. A alternativa é o remédio. O remédio é a alternativa quando você falha nesse básico. Exatamente. Entendeu? Então, eu não estou te propondo. Essa é a base. Esse é todos deveriam fazer. É o básico bem feito. Então, não tem nada de alternativo aqui. É isso aí. Então, e aí, eu concordo plenamente. E até por isso eu desenvolvi um programa que chama Programa de Gestão de Hábitos, que é para isso, para a gente ir criando esses hábitos, respeitando como é que o hábito é formado neurocientificamente, né? A gente sabe que a gente precisa ter uma tríade de repetição, de recompensa, de complexidade. E os pacientes meus que estão dentro do programa de gestão de hábito, eles deram outro nome que chama de Escola da Saúde. Né? E a ideia é essa. A ideia é que vocês tenham cada vez mais informação, mais munição para que vocês possam fazer. E eu achei a sua frase mais uma vez, eu vou me apropriar dela em alguns momentos te citando. O que você está tomando? Decisões. Isso é fantástico. Isso realmente é fantástico. Isso faz toda a diferença e precisa ser repassado, né? Porque é isso, são decisões. Perfeito, exatamente. Como nós estamos nos aproximando já do final do episódio, eu acho que cabe mais uma última pergunta. A não ser que você tenha outra depois, mas eu tenho uma pergunta aqui. Eu vou abrir só um parênteses antes da sua pergunta, que a gente esqueceu de falar que isso é importante, tá? Olhando para a câmera, e pedir para vocês que estão assistindo nosso podcast aí para que você possa curtir, compartilhar, fazer os comentários, porque como a gente sempre fala aqui, o alimento, a comida de verdade do nosso podcast são justamente a gente chama de triplo C, né? Curta, comente, compartilhe, que é isso que faz nosso canal crescer e vai permitir que a gente traga profissionais do quilate do Dr. Gustavo aqui para levar essas informações até vocês de qualidade e para que vocês possam tomar o mais importante para a saúde de vocês, que são as decisões acertadas. Exatamente. Aí. Mas manda bala, desculpa te interromper. Só para complementar, como objetivo é trazer informações para que as pessoas busquem mais saúde. Quanto mais elas compartilharem, elas naturalmente vão estar ajudando na saúde de mais e mais pessoas. Exatamente. E talvez para a gente finalizar, uma última pergunta. A gente tocou no assunto do sono e da quantidade de medicamentos para dormir que está crescendo absurdamente. E o que eu tenho percebido em consultório
Esses medicamentos, muitos deles, eles estimulam a pessoa a pagar, mas eles podem comprometer as outras fases do sono e que mesmo que a pessoa apague e durma, ela não acorda tão bem recuperada. E nós temos o cafezinho, né? Então, muitos gostam de tomar, mas quanto menos recuperadas, quanto pior o sono, e parece que no mundo está piorando o sono, eu vejo muitos compensando, tomando mais e mais e mais café, porque tem que compensar para poder trabalhar, aguentar a rotina. Eu queria saber de você o impacto de um consumo de café aumentado na saúde cardiovascular. Maravilha. Vamos lá. Fomos no vinho, fomos no café, vamos na café. Não, mas essa é uma pergunta muito legal e muito interessante. Perfeito. E já tem coisa documentada em relação a isso. No geral, 3 a 4 cafezinhos não faz mal a ninguém. Esse é um número mais ou menos em torno de 30 ml cada cafezinho. Teoricamente não faz mal a ninguém. Uhum. Mas existem 2 tipos de pessoas. Umas pessoas que são metabolizadoras rápidas de café e outras metabolizadoras lentas de café. E que tem teste genético que a gente mede, é muito simples, barato até. Mas, na maioria das vezes, as pessoas sabem, né? É aquela pessoa que fala, eu não posso tomar café 2 da tarde porque senão meu sono já fica complicado lá. Uhum. E tem gente, como eu, pode tomar uma xícara de café desse tamanho meia-noite, que meia-noite e 3 eu tô dormindo. Então, não tenho isso. Mas, o que acontece? Pessoas que são metabolizadores rápido, muito café pode fazer bem. Por quê? Porque rapidamente eu metabolizo a cafeína, deixando os flavonoides do café mais tempo comigo, ou em maior quantidade. Só que o contrário de quem é metabolizador lento e, por exemplo, ama café, é péssimo. Se ele tomar 8 cafés, ele não vai mandar embora aquela cafeína. E aí, ao invés dele ter o benefício dos flavonoides, ele vai ter um excesso de cafeína e vai começar a tremer, vai ficar muito agitado, vai comprometer a noite. Então, esse é o parâmetro. Quem é metabolizador rápido, café não é um problema. Pelo contrário, é até bom. Que maravilha. Ou seja, mais uma vez, a questão da individualidade. E aquelas 2 formas, identificar por exames genéticos ou na clínica, na realidade testando. Como eu sou um metabolizador extremamente lento. Se eu for dormir meia-noite, voltar para meia-noite, tomar 6, já era. Uhum. É muito difícil eu pegar no sono. Olha só. E se eu aumento as doses de dia, eu começo a sentir os tremores. Exatamente. Então é tudo que você falou. Exatamente. Muito bem falado. Tem uma questão de arritmia também relacionada? Sim, pode acontecer, porque o que acontece? A gente fica mais hipercinético, né? Uhum. Então eu posso deflagrar alguma arritmia pelo excesso da cafeína, sim. Maravilha. Sim. Excelente, irmão. Muito bom. Quer fazer o fechamento, então? Primeiro eu queria, na realidade, agradecer muito a sua presença, falar que foi sensacional aqui aprender com todo o seu conhecimento. Espero que o público tenha gostado, aprendido e se motivado a cuidar mais da saúde, né? Queria que o Maurício fizesse também umas palavras finais para no final o Gustavo falar direto para a câmera e deixar uma mensagem final, que isso é muito importante para a gente fechar com chave de ouro, né? Perfeito, com certeza. Bom, estender o agradecimento aí ao Dr. Gustavo de ter dado essa aula aqui para a gente hoje. E eu sempre falo isso em todo podcast, mas não tem como não falar. Quando a gente fez o projeto do podcast, eu e Camilo, obviamente que a gente quer ir muito longe, mas a gente não tem bola de cristal e não sabe até onde a gente vai chegar. Mas a gente, entre nós falamos assim, pelo menos a gente vai aprender coisa pra caramba. Verdade. Porque assim, vem cada profissional aqui, a gente vai fazendo uma pós-graduação aí, e só quero agradecer a toda a informação, a esse bate-papo que foi maravilhoso aí, tanto conteúdo tão importante para as pessoas terem o conhecimento, né? Então, obrigado de coração. E vou deixar você encerrar aí o nosso podcast, doutor Gustavo. Eu agradeço demais também a oportunidade de poder estar aqui com vocês, o carinho pelo convite.
há coisa de aproximadamente uns 8 anos atrás, eu fui desafiado a dar uma aula. E eu gostei, sem saber se eu saberia fazer aquilo, eu gostei. Mas mais do que gostar de dar aula, eu entendi a importância de passar um pouquinho do que eu sei para mais pessoas. Como a gente falou aqui ao longo do nosso podcast, quanto mais pessoas souberem o que a gente sabe, a gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Então, essa iniciativa de ter informações de qualidade baseado em ciência e com ética e responsabilidade é fundamental, porque hoje a gente tem muita coisa sendo dita por aí sem muita responsabilidade. Então, que bom que vocês estão capitaneando coisas sérias, importantes e que sim, vão impactar diretamente a vida das pessoas. Deixo com vocês aqui um spoiler de primeira mão, que eu ainda não comentei isso nem em rede social, mas eu estou no término de escrever o meu primeiro livro. Maravilha. Então, até o meio do ano esse livro está sendo lançado, a ideia é que ele seja lançado em junho, e certamente eu vou passar aqui para vocês também, com o maior prazer. Que legal. E já vamos ter parte 2 do podcast. Estou sempre à disposição de vocês, quando vocês convocarem, estarei aqui com vocês. Muito obrigado. Que maravilha. Então, só agradecer, pessoal, a audiência de vocês. Maurício, você que fala melhor essa parte do que eu, pedir para as pessoas curtirem. Exatamente. Exatamente. Para a gente é muito importante que vocês comentem, que vocês curtam, compartilhem, manda para a família, manda para os amigos. As pessoas precisam ter esse entendimento, essa informação, e esses hábitos de vida saudáveis, eles estão sendo perdidos. A gente fala que a gente está entrando numa cilada aí sem perceber, e a saúde vai sendo comprometida. E a nossa ideia, nosso objetivo aqui é justamente levar essa informação de qualidade aí para ser compartilhada o máximo possível. Então, dá essa força, dá essa moral para a gente. Obrigado mais uma vez pela audiência. Obrigado, tchau, Camilo. Pessoal. Obrigado, doutor Gustavo. Tchau, tchau. Um abraço, meus amigos. Com Deus.